Todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à aula inaugural do curso de Filosofia de 2022. Né? Bom, inicialmente eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, né? Também dos professores e da professora Paula Vermelho por ter aceito aqui o nosso convite. De certa forma, é um prazer muito grande receber vocês aqui por diversos motivos. Essa aula inaugural ela é um marco em dois aspectos, eu acho. Um aspecto é porque ela marca o retorno à presencialidade do curso de Filosofia. O curso de Filosofia não tem aulas presenciais aqui, se não me engano, já faz cerca de 2 anos. Né? Então, a aula do professor inaugural da professora Paula hoje marca um retorno à presencialidade do nosso campus. Um outro marco seria especificamente dos ingressantes. Né? Seria talvez a primeira aula de filosofia em nível superior que vocês vão ter. Então, naquela longa jornada de uma quantidade significativa da vida de vocês, que vocês vão despender estudando, analisando, trabalhando com filosofia, vocês vão lembrar que a primeira aula no ensino superior foi hoje, aqui. Então, dado isso, eu gostaria de apresentar a professora Paula Ferreira Vermelho, que tem uma vida acadêmica toda dedicada à história e filosofia da arte. Ela é doutora em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas, cujo tema foi Considerações sobre os desenhos de Sandro Botticelli para a Divina Comédia. Mestre em História da Arte e da Cultura, mestre em Sociologia, bacharel e licenciada em Sociologia e Antropologia pela Unicamp. Ela também fez um pós-doutorado em História da Arte no Departamento de História do FISH, foi bolsista de pós-doc da FAPESP. Em 2013, tornou-se docente de História da Arte e da Arquitetura da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus Presidente Prudente. Ela também foi fundadora e coordenadora do grupo de pesquisa em História da Arte e da Arquitetura, Domus. Então, nessa noite, ela veio aqui nos presenciar com a sua palestra, A Pintura como Ciência, Leonardo da Vinci, filósofo. Então, sem mais delongas, professora Paula, a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu vou tirar a máscara, tá? Para o combinado aqui, estou longe de vocês. É mais para gravação também, que está gravando, né? Depois o pessoal aqui vai disponibilizar na internet. É uma honra imensa para mim, eu não tenho nem palavras para descrever. Estar aqui com vocês hoje, sabendo da felicidade de vocês estarem aqui novamente na casa de vocês. Alguns pela primeira vez, então sejam bem-vindos à nossa universidade. E aos meus colegas aqui, queridos que vieram, meu muito obrigada pela presença e que essa nova fase seja de muita alegria, muita felicidade a nós, Depois de tanto sofrimento, depois de tantas ausências e perdas, desafios que nós enfrentamos para chegar aqui hoje. Então nós estamos todos, enfim, o coração, muito aquecido, assim. Eu sou professora, como o professor explicou, eu sou professora da Unesp de Presidente Prudente. Eu atuo nos cursos de Arquitetura e Geografia. Os calendários das nossas unidades não estão se encontrando. Não sei se vocês estão sabendo que algumas Unesps já voltaram. No nosso caso de Prudente, nós já estamos no presencial faz um mês. E que a alegria do nosso retorno seja a alegria aqui também da Unesp de Marília. Tá? Até agora, lá em Prudente, tudo está dando muito certo. Nós temos boas notícias aí para vocês, no sentido de que a gente está trabalhando bem, a gente não teve nada, nenhuma eventualidade ruim. Então isso é uma boa. Eu trago para vocês a notícia do futuro, vamos dizer assim, Eu sou vocês, daqui a um mês deu tudo certo, e esperamos que continue assim. O colega professor foi muito delicado, Ele falou uma coisa que é verdade. Eu me lembro que a primeira aula que eu assisti na Unicamp foi de um filósofo, o professor Roberto Romano, que já não está mais entre nós, infelizmente, E eu lembro que o professor Romano, ele chegou e
deu uma aula brilhante, a minha não será, não vai chegar nem aos pés da dele, infelizmente, para vocês eu sinto, né, que vocês não possam ouvir o professor Romano. E eu fiz uma pergunta para ele totalmente assim, e ele me deu uma bronca. Eu entrei no Unicamp recebendo uma bronca de filósofo, eu que era ingressante do curso de Ciências Sociais. Aí eu fico uma contradição, né? Vocês que serão filósofos vão ter que ouvir uma historiadora hoje. E vocês vão ouvir sobre um sujeito que todo mundo conhece como um grande artista. Então eu fiz uma provocação logo no início aqui, né? A pintura como ciência, Leonardo, filósofo. Será que podemos considerar Leonardo da Vinci um filósofo? Eu peço desculpas, então, vou ficar pedindo desculpas durante toda a minha fala, mas talvez assim, uma pequena justificativa que a história e a filosofia elas andam muito juntas, né? Então a história da arte e a estética também não dá para separar, e isso vocês vão ver na trajetória de vocês, principalmente para os ingressantes aqui, né? Nós estamos falando que a gente, no nosso dia a dia, no dia a dia da universidade, a gente não consegue separar as coisas, né? Então eu vou pedir para o Ernesto, que é meu contra-regra aqui, passar a primeira imagem. Esse é um suposto autorretrato de Leonardo. Nós não sabemos se é um autorretrato de fato. Foi encontrado nas muitas coisas que Leonardo deixou depois que ele faleceu. Você quer desligar a luz? Vê se melhora. Agora acho que melhorou, né? Vocês vão dando os ok aí de vocês, gente. Aliás, qualquer momento que vocês quiserem falar, só levantar a mão, tá? Perguntar. Então, esse aqui seria o suposto autorretrato. Por que, professora, suposto autorretrato? Então, aqui a gente já começa com o problema que me trouxe aqui, né, hoje. Leonardo da Vinci, tem esse nome porque ele não tem sobrenome. Então, a primeira coisa da biografia é que ele nasce em Vinci, que é um lugarzinho perto de Florença. Ele não é filho legítimo, né? Ele não é filho, vamos dizer assim, reconhecido por um matrimônio legítimo. Ele não tem sobrenome, então ele fica até o fim da vida como Leonardo de Vinci. Seria mais ou menos, né, Leonardo de Marília, Leonardo de Prudente, Leonardo do lugar onde ele nasce. E por que a gente sabe que isso aqui seria um suposto autorretrato? Estava no meio das coisas dele, por favor, Ernesto, próxima imagem. Nós temos esse desenho que seria um retrato de Leonardo, vocês estão vendo que tem a legenda, né, embaixo, e é um retrato que foi feito, teria sido feito pelo Francesco Melzi, que é um dos discípulos de Leonardo. Então, no caso do primeiro, a gente não sabe se é um autorretrato, no caso do segundo, a gente não sabe se é do Melzi, né, desse discípulo. Mas, de qualquer forma, por favor, Ernesto, próxima imagem, nós temos esse pórtico, né, essa portada de um livro que é muito importante para quem estuda a arte do Renascimento, que é um livro chamado As Vidas dos Mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos, que foi escrito por Giorgio Vasari, ele também pintor e arquiteto, e que foi publicado pela primeira vez em 1550. Em 1568, o Vasari ele publica de novo As Vidas, revisto e ampliado, né? Então as duas edições elas são diferentes entre si. A primeira edição, a segunda edição, nós temos a primeira edição traduzida para o português no Brasil pela Matis Fontes, por uma tradutora chamada Ivone De Benedetti, uma pessoa muito reconhecida na área de tradução do italiano. E a segunda edição do Vasari nós não temos ainda traduzido, tá? Então, as duas edições do Vasari a gente tem online disponível, inclusive com notas e tudo mais. Mas aí tem uma barreira da linguagem, né, da língua, porque foi escrito nesse italiano de 1550, né?
não é nem italiano atual, enfim, então tem uma certa dificuldade para ler, mas a vida de Leonardo, aqui eu trouxe para vocês então a primeira página da vida do Leonardo que o Vasari escreve. O Vasari, ele coloca esse retrato fazendo referência àqueles outros dois que eu coloquei antes. Leonardo, ele é descrito por Vasari. Vasari não conheceu Leonardo, mas conheceu quem conheceu. Michelangelo Buonarroti, que eu acho que vocês já ouviram falar também, que é um artista, fez a Sistina, a Pietà, né? Um sujeito também reconhecido aí pelo pessoal, tô brincando mesmo. Vasari conheceu muito Michelangelo, conversou, conviveu, e Michelangelo conheceu Leonardo. Então a gente tem uma descrição de Leonardo na biografia, um homem muito bonito, diz o Vasari, e que no final da vida usava esses longos cabelos, essas longas barbas, enfim. E um homem cheio de talentos, né? O Vasari conta para nós que Leonardo sabia tocar todos os instrumentos, que Leonardo era esportista, que Leonardo era dançarino, que Leonardo era cozinheiro, inventava pratos, que Leonardo era costureiro, inventava as próprias roupas. Leonardo influencer, né? TikToker, assim. Basicamente, esse homem dos muitos talentos, das muitas ferramentas, dos muitos instrumentos, enfim. E que viveu uma vida singular, porque ele tem toda a formação dos artistas da Florença daquele momento, 1470, que é o momento do início da formação do Leonardo. Ele consegue se afirmar dentro desse meio, né? Ele consegue a notoriedade, ele consegue passar pelas provas técnicas que os artistas daquele momento tinham, mas ele se recusa a ter uma oficina, se recusa a ficar só em Florença, né? Ele se torna esse viajante, essa pessoa que vai para vários lugares e que se emprega como músico na corte de Milão, depois ele se emprega como engenheiro militar para Cesare Borgia, que era como é que a gente descreve Cesare Borgia? Era um político da época, vai, vamos dizer assim. Vocês vão ouvir falar de Borgia, vocês vão ler Nicolau Maquiavel, o Príncipe, né, um clássico da filosofia moderna, tá lá, é um dos personagens, né? Ele vai assim de confusão em confusão. Então o Vasari conta que em Milão ele se emprega num convento para pintar uma cena da Última Ceia, e que ele briga com os monges e que ele faz uma coisa, a gente não sabe se ele fez de propósito, mas quando Leonardo termina a Santa Ceia, diz Vasari, a Santa Ceia já está em ruínas. Parece que ele aplicou um golpe nos monges. Enfim, eu estou rindo de nervoso, tá? Toda vez que a gente vai descrever a vida de Leonardo, é uma confusão atrás de uma confusão. E essa confusão que o Vasari descreve para nós, ela tem como é que eu vou explicar? Até o final do século XIX, o que as pessoas conhecem de Leonardo é que essa vida de Vasari é que ele não termina as coisas e que a Santa Ceia está em ruínas e tem um Jerônimo inacabado no Vaticano, e que tem um quadro pequenininho que ninguém sabe quem é, diz que é a Dona Lisa, é um quadro que estava com os reis da França e que ficava no banheiro do Louvre, do Palácio dos Reis da França, e esse quadro pequenininho, estranho, é o que se sabe de Leonardo. Só que no final do século XIX, isso é uma coisa que vai acontecendo sucessivamente, né? São várias datas, os muitos cadernos que Leonardo deixou começam a ser publicados. Então, na virada do século XIX para o século XX, as pessoas começam a descobrir, por favor, Ernesto, isso aqui é uma das coisas que Leonardo deixou inacabado, né? A Adoração dos Magos, que está no principal museu de Florença, o Uffizi, uma das muitas coisas que Leonardo deixou inacabado e que nos maravilham até hoje, né? Por favor, Ernesto, o próximo. Pois é, quando então
começa a publicação dos cadernos, desses cadernos de anotação que Leonardo deixou, nós descobrimos, quer dizer, os pósteres, né? Que as pessoas criaram depois, descobrimos estupefatos a quantidade de coisas que Leonardo fez, e que estudou, e que pensou, e que desenhou, e que os estudos de anatomia que ficaram muito famosos pela exatidão, por favor, Ernesto. O automóvel que ele construiu, esse aqui ele construiu, tá? Ele andava de carro por Florença. Ele fez esse automóvel, andava com esse negócio. Deu uma confusão, parece. Porque parece que a primeira versão ele esqueceu de colocar freio. Essa é uma história boa, né? Aí parece que tomou a primeira multa de trânsito. É um sujeito adorável, né? Ele, por favor, Ernesto, as máquinas de voar. Porque tem as coisas que ele fez, os cadernos, tem as coisas que ele estudou, tem as coisas que ele pensou, e tem as coisas que ele sonhou. Ele sonhou com um helicóptero, com um escafandro, com equipamentos que pudessem fazer o homem explorar o mar, né, embaixo das águas e os ares. Imaginou máquinas que nunca seriam construídas, mas que ao mesmo tempo são possibilidades, para dizer as possibilidades ilimitadas, que as ferramentas, que os instrumentos, que a mente poderia alcançar, né? Por favor. E uma das minhas favoritas, que é a máquina de fazer lantejoulas. Uma coisa útil. Pensa. Então, é um mundo das maravilhas, né? Uma coisa que as pessoas vão ficando encantadas com aqueles cadernos que vão saindo em edições facsimilares. O que isso significa? Essas edições, elas são edições que trazem as reproduções fotográficas dos cadernos. Hoje, os cadernos de Leonardo podem ser consultados online. Tá? Pode falar, pode falar. Se puder, eu não estou conseguindo te ouvir. Se puder vir mais um pouco perto. Sim, eles usavam nas roupas. Nas roupas. Tem sim. É uma coisa fascinante isso, tá? Prega no tecido. Tem sim. Tem sim. É bem legal isso. Obrigada pela pergunta. É bem legal isso. Voltando, esses cadernos, então, a gente pode consultar, ok? A gente pode ver, inclusive pode dar zoom. Hoje a gente tem essas facilidades, né, dessas ferramentas. Quais são as dificuldades de lidar com os cadernos de Leonardo? Por favor, Ernesto, a próxima. Antes, volta. É o seguinte, ele escrevia ao contrário. Você tem que pegar um espelho para ler o que o Leonardo escreveu. Por que ele fazia isso? Não sei. Ninguém sabe. Tá? Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade, tem de tudo nos cadernos. Pode falar. Uma vez eu ouvi que ele tinha dislexia, não sei se a senhora já ouviu. É uma possibilidade, uma hipótese. Leonardo é o seguinte, as pessoas já falaram de dislexia, já falaram que Leonardo, a mãe dele era árabe, é por isso que ele tinha umas coisas assim. Já falaram, assim, tem várias hipóteses, mas são hipóteses. E, assim, o que a gente sabe tem um monte de volumes de cadernos em que a pessoa escreveu ao contrário. Quando você pega e abre o caderno, você pode fazer isso na internet, é isso que eu estou falando para vocês, você pode consultar os manuscritos do Leonardo na internet, tem um estudo de anatomia e as contas do açougue.
Você vira a página, tem a máquina de voar e uma piada que ele ouviu na rua. Aí tem uma citação, um trecho de um outro autor que ele... e o desenho de um bebê. Você entende? É tudo fragmento, assim, não tem uma ordem, né? Não tem um caderno assim que Leonardo escreveu. Bom, aqui vou falar disso, vou tratar desse assunto. Não. Então, a dificuldade por isso que os cadernos do Leonardo, eles foram reproduzidos, as fotos, e foram publicados, porque aí o pessoal começou a organizar um pouco esses cadernos por tema, ou por possíveis datas, ou, enfim, lugares onde ele estaria quando ele fez aquele desenho, ou anotação e tudo mais. Existe, então, uma dificuldade, a gente conhece um pensamento que é fragmentado, que é cheio de lacunas, vocês percebem? É uma pessoa que deixou o mundo, mas deixou um mundo todo particular. Por favor, Ernesto, próximo. Esses cadernos, como eu falei, eles estão espalhados em vários lugares. A Rainha Elizabeth da Inglaterra tem vários, tá? No Castelo de Windsor. Ela tem a Biblioteca de Madrid, Nacional da Espanha, Milão, em Florença, no Vaticano, então estão espalhados. O que acontece então é que muitas anotações que estão esparsas nesses vários cadernos foram organizadas pelo Francesco Merzi, esse discípulo que eu citei no início da fala, quando eu falei do suposto retrato. Essa organização, então o que aconteceu? O Merzi teria pego de todos os cadernos do mestre as anotações sobre pintura. O que Leonardo foi escrevendo sobre pintura ao longo de vários anos. Organizou, numerou. Então, existe uma hipótese que o próprio Leonardo, no final da vida, tentou dar uma organização a uma parte das suas anotações, né? Que ele teria dado uma certa uma linha para o Merzi e falou assim: olha, então você fica aí com a tarefa de organizar a papelada, né? Essa organização foi adquirida por um padre chamado Matteo Zaccolini. E essa cópia do Matteo Zaccolini é muito importante, porque essa cópia acaba sendo comprada pelo Vaticano. Aqui nós temos uma edição facsimilar desse manuscrito, da organização das anotações de pintura do Leonardo. Eu tirei essa foto na biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, do IFISH, da Unicamp, né? É onde eu me formei. Eu fui lá consultar, porque eu estava preparando essa fala aqui para vocês. Eu fui lá, estava em Campinas, né, na ocasião, foi antes do retorno presencial do Unesp. E essa cópia, ela dá origem a todas as edições do que a gente chama o Tratado da Pintura. Essa aqui é uma edição do Tratado da Pintura, ok? Foi chamado assim pelos posteriores, pelas pessoas que... Por favor, Ernesto. Na cópia do Matteo Zaccolini está escrito livro de pintura. Então está o Códice Urbinati Latino 1270, que está na Biblioteca do Vaticano. A Biblioteca do Vaticano está bastante digitalizada hoje. Se vocês forem entrar no site da Biblioteca Vaticana, vocês conseguem acessar o manuscrito na sua íntegra. Você consegue baixar, inclusive, a cópia do PDF ou baixar páginas em separado. Existem, então, várias organizações e edições dessas anotações. Assim, isso vai variando ao longo do tempo. Mas, hoje em dia, a maior parte dos estudiosos parte do Códice 1270, que está no Vaticano. Essa edição aqui, ela está disponível no Google Books. Tá? Você pode baixar também o PDF dela na sua íntegra. Só que ela tem uma organização diferente do Códice 1270.
E aqui a gente entra num universo que os filósofos navegam muito bem, né, que é a questão da difusão dos textos, né, das cópias, das edições, das traduções. Então, quando você vai citar, você precisa citar certinho qual edição, qual tradução, de onde você, qual o texto que você está trabalhando. Então, por isso que eu falei, né? Nessa edição aqui, que foi o Ettore Kamesaska, que é um grande estudioso de Leonardo, organizou, ele fala, olha, 1270, o manuscrito lá do Vaticano não está batendo com essa aqui, essa edição. Tá? Então, o início dessa edição aqui, que está no Google Books, ela não é o início da edição que está aqui do Ettore Kamesaska. Vocês entenderam a confusão? Então, são várias as versões das anotações do Leonardo. Então, quando a gente começa a lidar com o texto, e aqui eu vou falar principalmente para os ingressantes da filosofia, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? A edição, a tradução, em que língua que foi escrito esse texto? Quem foi o tradutor desse texto? Tudo isso é matéria dos estudos dos filósofos. Além da interpretação do texto, o trabalho que a gente chama de exegese, os filósofos são os guardiões dos textos. E vocês são guardiões de textos muito antigos. Né? Textos que atravessam os séculos. Então, esse cuidado, essa minúcia que se tem com o texto nos cursos de filosofia, muitas vezes ela é tida como um exercício de erudição inútil, ou uma firula, ou uma frescura, vamos dizer assim, né? Mas não. Eu vou mostrar para vocês o quanto é importante o cuidado com o texto. E eu nem sou filósofa, mas eu aprendi muito com os filósofos em relação a isso. E principalmente quando a gente for citar, nós temos que citar para o nosso leitor a informação de um jeito que ele possa conferir por ele tudo que você citou. Correto? A informação ela tem que vir para o leitor de uma maneira que ele possa também ir atrás daquela referência que você trouxe. E isso é a arquitrave do trabalho diário do filósofo. Então, o que acontece aqui? Que é a dificuldade, é o que eu falei para vocês, né? No caso do Leonardo. O sujeito escreve de trás para frente, você tem que botar o espelho e fazer a transcrição do que ele escreveu. E depois você tem que tentar entender o que ele... geralmente tem que vir alguém que fique especialista naquela letrinha, né? No caso da letra do Leonardo, tem gente lá que é especialista na letra do Leonardo e consegue fazer as transições e consegue fazer para nós, trazer para nós o texto. Por favor, Ernesto. Tá interessante, gente? Aqui, então, essa é uma edição facsimilar do Códice Urbinati lá de 1270, que está no MASP, a Biblioteca do Museu de Arte de São Paulo, do MASP. Então, essas edições facsimilares, elas são muito importantes para nós. Geralmente elas são muito valiosas, elas são livros considerados raros, né? Elas não circulam, muitas vezes elas não podem ser emprestadas. Professora, mas por que o tal livro não pode ser emprestado? Porque ele é muito caro. Se acontece alguma coisa com esse livro, a Unesp não tem dinheiro para comprar outro. Tá? E não é só a Unesp, é o USP, é o Unicamp, é a Biblioteca de Oxford. Qualquer biblioteca, ela não vai te emprestar esse livro porque o livro é muito caro. E é aquela coisa que a gente, né, o pessoal da biblioteca vai falar para vocês com certeza, né, o cuidado que você tem que ter com os livros, né, o manuseio desses livros que são muito raros, são muito caros, né, enfim. Por favor, pode passar, Ernesto. E aqui então a cópia digital do Códice Urbinati Lati 1270, que está na Biblioteca Digital Vaticana.
Hoje, a gente trabalha muito com essas cópias digitais, né? A gente trabalha muito com esses exemplares digitais, até porque, assim, a difusão desse conhecimento, o acesso fica mais fácil. Como eu falei, você consegue dar a lupa, você consegue lidar, né? Até recortar, colar, tudo mais. Por favor. E aqui de pertinho para vocês verem. Existe uma discussão, a letra é de quem aqui? Se é do Melzi ou se é do Zaccolini, né? Enfim, a maior parte dos estudiosos diz que a letra é do Melzi, e todo mundo dá graças a Deus de ter sido o Melzi que escreveu, não foi o próprio Leonardo, porque a letra do Leonardo é muito pior que a do Melzi, vocês estão vendo aqui, né? A facilidade que é você ler. Livro de pintura de mestre Leonardo da Vinci, pintor e escultor. Daqui a gente consegue entender mais. Pois muito bem. Falei sobre o texto. O filósofo trabalha com o estabelecimento do texto, quais são os manuscritos, quais são as edições, as traduções, as transcrições, construção do aparato, as notas, introdução, índice onomástico, tudo que pode ajudar o leitor a entrar no texto. Geralmente os tradutores também deixam uma nota, né, explicando para a gente algumas coisas, isso é importante. A língua em que Leonardo escreveu. Começamos por aqui. Essa língua é qual? Italiano. Ainda bem que não é latim, né? Ou grego. Brincando, filósofos. Então aqui a gente já começa o nível 1 do videogame, né? A língua que a pessoa escreve é o italiano. É a língua de Dante. Correto? A língua que Leonardo escreve, por volta de 1480 ele está escrevendo essas anotações, tá? Que teria começado. É a língua de Dante, que escreveu a Comédia, por volta de 1300. Essa língua, ela tem uma história, ela tem uma origem e ela tem um funcionamento. Então, quando a gente começa a ler o Leonardo, a gente começa a ler a língua de Dante. Então, ajuda muito para ler Leonardo, a gente pensa um pouco de Dante. Isso acontece em muitos dos filósofos, né? Quer dizer, você lê um autor, ajuda muito você conhecer, né, outros autores aí que estejam. Então vamos lá. Por favor, Ernesto, vamos entrar no texto do Leonardo. Como é que começa o Códice 1270? Se la pittura é ciência ou não? Vocês desculpem o sotaque Adonira Barbosa, mas é o que tem. Vai ser o italiano Salvador Maloca aqui da Paulistana, né? Scienza è detto quel discorso mentale il quale ha origini dai suoi ultimi principi. Ciência é dito aquele discurso mental que tem origem nos seus últimos princípios. Obrigada, Leonardo. Valeu, né? Sexta-feira à noite, rapaz. Ele começa assim. Volta lá, Ernesto, por favor. E aqui já começa um problema, gente, que é o seguinte. O Ettore Carnesasca, ele transcreveu, não sei se dá para ler, tá vendo que é se la pittura é ciência ou não? Vocês estão vendo, né? A primeira linha. Eu acho que no manuscrito está escrito ciência, né? Com T-I-A no final. Concorda comigo ali na primeira linha? Vocês estão vendo? Peraí. Aqui na primeira linha ali, ó, embaixo de Scultore Fiorentino, embaixo do carimbo. Conseguiram ver? É isso. Ciência, né? Eu tô achando que tá com TI. O Ettore Carnesasca colocou aqui com Z. Vocês entendem? Por favor, a próxima. Volta lá. Próxima.
Na primeira linha a gente já tem um problema. Porque na transcrição do Kamisasca está escrito ciência. Eu entendo que no manuscrito está ciência. Vocês entenderam o caso aqui da transcrição da palavra? E aí qual que é o problema? Ciência é conhecimento em latim. Ciência é Dante. É uma palavra que está no Dante. Está no inferno. Comédia ela está dividida em 3 partes: inferno, purgatório, paraíso. É um poema escrito em primeira pessoa. Dante conta pra gente, logo no início do inferno, Virgílio, que é seu mestre, fala assim: eu vou te levar no lugar onde pessoas como você vão depois da morte. Aí leva pro inferno. Enfim, é assim que começa o livro. Ciência está no inferno, no canto 6º, nos versos 106 a 108. Por favor, Ernesto, próximo. Aí o que eu fiz? Trouxe para vocês. Tem uma edição digital da comédia, que é muito boa, tem notas, tem todo um aparato da Universidade de Colômbia. E então tem esse trechinho, né, que o Dante escreve no canto 6º. O que é o canto 6º do inferno? É o canto que o Dante encontra os florentinos e ele fica falando mal de Florença. Tá? Ele chega no inferno, tem uma partezinha lá que tá cheia de florentina e eles ficam falando mal de Florença. Quando ele fica falando mal de Florença, ele fica falando da língua que os florentinos falavam, que é a língua dele. Vocês entenderam a questão aqui? Então é um canto engraçado da comédia, porque o Dante está falando de Florença, ele está falando da língua que ele está escrevendo, que é uma língua inédita. Até Dante, as pessoas escreviam em latim. Elas escreviam em latim e tinham lá livros para escrever, como escrever em latim, as fórmulas no latim e tudo mais. É muito interessante essa parte dos estudos da filosofia medieval, chamada de filosofia medieval. Porém, o Dante escolhe deliberadamente escrever na língua em que ele fala, mas ele inventa também umas coisas. Então, essa língua que ele fala, ela vira uma outra coisa, ela vira esse italiano que o Leonardo fala. Essa língua que o Leonardo fala, escreve, ela tem essas variantes do latim, mas ela também tem alguns conceitos que não são necessariamente os conceitos que estavam em alguns autores latinos. Essa que é a discussão aqui, tá? Você tem uma mudança de significado de alguns conceitos, de algumas palavras. Então, aqui o Virgílio está falando para o Dante, né? Retorna a sua ciência, o seu conhecimento. A coisa, quando ela é mais perfeita, mais se sente o bem e também a dor. Quanto mais as coisas são perfeitas, mais a gente sente o bem delas, mas também a gente sente a dor que delas advém. Por favor. Aqui eu só trouxe para vocês o site, né? Dá para consultar, é muito bom esse Digital Dante. Você tem um monte de possibilidades ali, de estudos e tal. Pode passar, Ernesto. E aí o que eu fiz? Eu fui a um outro site, que é esse site que está aqui, que é o chamado Dartmouth Project, porque esse site ele traz o texto da comédia de Dante e de todos os comentadores do Dante. Todo mundo que comentou o poema de Dante. E são muitas essas pessoas, são mais de 800 comentários da comédia para vocês terem uma ideia. Tá? Muita gente comentou o Dante, muita gente fez notas, introduções e coisas a respeito da comédia, principalmente da comédia. E aí eu coloquei lá na busca desse projeto, desse site, porque você pode consultar tudo, né? Essa tal de ciência e ciência, vamos ver o que os comentadores estão dizendo, por favor, Ernesto. E aí eu descobri que no primeiro comentador do Dante, que é o filho do Dante, o Jacopo usa como pai ciência como, né, como o Dante. Por favor, Ernesto. Só que Leonardo, ele está escrevendo essas anotações, como eu falei para vocês,
Os manuscritos dele começam em 1473, por volta de 1480. Aonde ele está quando ele começa a escrever? Em Florença. A Florença de 1480, ela é muito especial. Ela é um cenário intelectual e artístico muito especial. A obra mais famosa desta Florença de 1480 é essa que vocês veem, que é o Nascimento de Vênus, de Alessandro de Mariani e Giovanni Filippetti, dito Sandro Botticelli. Essa é a Florença dos chamados humanistas, dos estudiosos que estão lendo Platão, os neoplatônicos, o neoplatonismo florentino. Então vamos tentar entender um pouco essa confusão. Florença, a partir de 1430, 1440, é uma cidade tão rica, você tem uma concentração de riqueza tão grande nessa cidade, que os florentinos podem, primeiro, comprar os manuscritos dos autores gregos de Bizâncio. Eles importam de Bizâncio, então, esses volumes de manuscritos dos autores gregos. Mas, além disso, os florentinos conseguem trazer pessoas de Bizâncio para traduzir do grego esses autores. Platão. Simplesmente Platão. Okay? Então, você tem gente em Florença em 1480 que lê Platão no grego. Não na tradução em latim, não no comentário de algum monge perdido lá do século X, mas você está lendo Platão do grego. E está lendo Platão em manuscritos que vêm via árabe, que tem aparato, que tem estudos, que tem gente comentando. Essa Florença, então, ela é uma cidade em que as pessoas estão discutindo o livro 10º da República, o Timeu, os livros lá de Platão. Essa discussão dos neoplatônicos florentinos muitas vezes é apontada pelos estudiosos como a base para essa tela de Botticelli. Tá? Essa tela de Botticelli, a fonte textual dela é um poema grego escrito em homenagem à deusa, que é identificado como um hino homérico. Correto? Na tradição, uma tradição que vem da antiguidade mesmo, seria um hino que vem lá dos tempos de Homero, que conta que a deusa nasceu em Chipre, né? O Cronos foi castrado por seu filho Zeus, os órgãos sexuais de Cronos caíram no oceano, da espuma, do sangue, do esperma, surgiu a deusa, né? Essa aqui. Não é qualquer uma, né? Vamos dizer. É a dona da primavera, da alegria, do prazer e tudo mais. Então, Afrodite, Vênus, ela é o símbolo de um monte de coisas, né? E aqui você teria uma interpretação que advém dos textos, de uma certa leitura dos textos de Platão, e que estaria na base aqui do nosso amigo, da tela do nosso Botticelli. Ou seja, a Florença em que Leonardo começa a escrever e pensar sobre se a pintura é ciência ou não, o que seria ciência, citando Dante, é uma Florença que está discutindo a tradição de pensamento. É uma Florença que está lendo Platão, que está fazendo esse esforço de trazer esses comentários, por favor. E é uma Florença que reivindica uma determinada interpretação do próprio poeta fundador, do Dante. Tá? Então, em 1481, os florentinos editam a sua primeira edição da Comédia. Vamos explicar aqui, né? Você tem manuscrito da Comédia lá de 1320, né, que é por volta da data que o Dante falece, e aí você tem as cópias da Comédia.
Manuscritos você tem um monte, você tem um mundo de manuscritos. A maior parte deles digitalizados hoje. Gutenberg inventa a prensa, 1463. Logo, os seus discípulos vão para a Itália e um dos primeiros livros que os discípulos de Gutenberg vão tirar nas prensas é a Comédia. Então, esse Nicolò da Alemanha aí, esse sujeito que está fazendo essa primeira edição, Florença com certeza é um desses editores alemães. E essa primeira edição florentina, ela sai com um comentário de um dos neoplatônicos florentinos, que é o Cristóforo Landino. É um humanista, uma pessoa que está em Florença trabalhando com esses textos do Platão. E o Landino, ele vai dar uma interpretação da comédia daqui nessa edição. Pode passar, Ernesto. Essa edição ela é muito bonita. Muito bonita. Mas quando você abre, você tem um pôster do inferno. Eu trouxe porque eu acho divertidíssimo. Assim. Tem umas edições que o pessoal faz até pôster que você desdobra, assim, sabe? Eu acho, não sei, vocês acham divertido o inferno? Eu acho, gente. Desculpa. Bom, voltando. Vai lá, aí quando então você vai ler o... Não, mas antes, volta para mim, volta mais uma, tira da Vênus, volta mais uma, volta lá no Sela Pintura, lá do texto do Leonardo, e mais uma, isso, obrigada. O que acontece? A ciência é o discurso que tem sua origem nos seus últimos princípios. Aí na sequência, o Leonardo fala o seguinte: a geometria, por exemplo, os elementos da geometria de Euclides, eles não existem no mundo, porém eles são básicos para você entender tudo. Você não tem um ponto, você não tem uma reta na natureza, mas essas abstrações, esses conceitos primeiros da geometria vão ajudar você a entender toda a disciplina. Então, a ciência ela é um conhecimento ordenado, e esses conceitos da ciência, eles são abstrações da natureza. Até aqui tudo bem? Essa é a explicação dele, a sequência. Só que, na sequência, o Leonardo fala o seguinte: a pintura, ela é maior que a poesia, porque o pintor, ele consegue tratar da natureza de uma forma mais direta do que o poeta. A descrição visual, ela é uma descrição mais direta do que a descrição em palavras. Isso está lá na sequência do manuscrito do 1270. Aí volta lá, nessa última que você mostrou. Aí você fala, nossa, mas Leonardo... E aí ele começa a travar uma batalha com a poesia. As anotações seguintes todas são a briga que o Leonardo compra contra a poesia. Ele vai dizer, a pintura é maior que a poesia, por isso. A pintura é maior que a poesia, por isso. No italiano, a gente chama esse tipo de recurso de paragone. É uma disputa. Paragone, uma disputa, né? A disputa da poesia contra a pintura. O que eu achei curioso é que eu fui ler, então fui atrás de ciência lá, do Cristóforo Landino, um comentador de 1480 lá do Dante, e a tal da ciência lá do Landino, ela está justamente numa parte em que o Landino está dizendo que a poesia é o maior dos conhecimentos. A poesia é o topo dos conhecimentos. Todos os conhecimentos ordenados, a poesia é a maior. E nesse trecho, porque a anotação começa a origem dos poetas, a origem dos poetas é antiga, né? E aí o Landino tece um grande, longo elogio à poesia
que é o contrário do que o Leonardo escreve. É o contrário, o oposto. Tá? Então, assim, no comentador neoplatônico, sujeito lá que lê latim, lê grego, que vai comentar o Dante, ele diz que a poesia é o topo de tudo. O Leonardo, que muitas vezes é identificado como o homo senza lettere, né, o homem sem letras, porque ele não sabe latim, ele não sabe grego, ele não é uma pessoa que domina, ele diz o contrário. Então, você tem o que a gente chama na filosofia de, como é que chama isso? Debate? Quebra-pau? Divergência? Querela? Briga? Treta? Você tem um negócio aqui de terrível, né? Você tem um pintor em Florença que está falando o oposto dos neoplatônicos. Do neoplatônico Landini. Está falando, ó, a poesia não serve para nada. Por quê? Porque a poesia é mais abstrata que a pintura. Eu vou fazer um resumo aqui, os professores de filosofia podem querer me bater depois, tá, gente? Vou pedir desculpas aí para vocês. Existe uma interpretação do platonismo que diz que quanto mais abstrato é o conhecimento, melhor é este conhecimento. Ok? Isso é uma determinada interpretação. Não estou falando que no Platão está assim. O Leonardo está indo contra isso. Ele está falando quanto mais abstrato é o conhecimento, mais inútil ele é. E aí, no resto do Tratado da Pintura, é o senhor Leonardo sendo radical, dizendo que todo conhecimento tem que vir necessariamente da observação da natureza. As abstrações, elas vêm depois, você tem que observar a natureza, Aí você explica aqueles estudos de anatomia, estudo de voo de pássaros, que o Leonardo faz nos cadernos dele. Porque todo conhecimento ordenado para o Leonardo, não só a pintura, todo conhecimento ordenado, ele advém da observação da natureza. E o Leonardo, ele é muito radical quando ele diz isso. Né? Ele vai porque nunca ninguém foi antes, nunca ninguém irá, e só dele vai, e até hoje. Existe uma discussão. Benedetto Croce, que foi um grande filósofo italiano, ele vai ser muito citado por outro grande filósofo italiano, que é o Antonio Gramsci, acho que vocês já ouviram falar, né? Grande Antonio Gramsci. O Benedetto Croce, ele tem um texto, uma conferência que ele deu em 1906, chamado Leonardo da Vinci Filósofo. Até o meu título é uma homenagem ao Croce. E o Croce fala o seguinte: o problema do senhor Leonardo é que ele é um filósofo anti-filosofia. Ele é um filósofo que é contra uma determinada interpretação aí de uma tradição muito importante, que é a interpretação, essa determinada interpretação da via platônica, né, do Platão. E aí o senhor Leonardo faz uma coisa que até hoje eu fico impressionada com porque é audaz, né? É audaz. Aí você fala assim, não, Paulo, mas ele escreveu também para ninguém ler. Pois é, a circulação desse texto, né? Tudo que eu contei para você. Ele escreve no caderno, fica desordenado, mas ele vai lá, faz a organização e tudo mais, né? Mas a princípio, né? Para quem que ele está escrevendo? A impressão que dá é que é muito para ele mesmo. O Croce fala no texto dele que o Tratado da Pintura do Leonardo é uma autobiografia. Ele chega a falar, aqui eu só vou resumir, que a poesia e a pintura, a poesia é a sombra e a pintura é aquilo que provoca a sombra, o corpo, que né, é a sombra, é o lixo, né? Terrível. A poesia. Pode passar? E aí tem um trechinho dele que é bem radical, assim, que é: a pintura serve ao mais digno senso que a poesia, sentido que a poesia, e faz com mais verdade as obras da natureza, que o poeta. Né? Ele fala assim, tudo que vem da natureza é que é expressão
da sabedoria divina. Então, a pintura, por ela tratar mais diretamente das coisas da natureza, ela está mais próxima da sabedoria divina. Pode passar. E aí tem esse último trechinho que eu trouxe para vocês, que é o Leonardo comprando uma briga com Dante, o poeta que inventou a língua que ele está falando, né? Ele fala assim: ora tu, poeta, né? Vai você, poeta, descrever a beleza das coisas vivas e tudo mais. Se você descrever o inferno, o pintor vai se sair melhor que você. Se o poeta descreve o inferno, o pintor se sai melhor, porque a pintura ela é mais forte, ela é mais, ela impacta mais do que a poesia, né? A imagem ela impacta mais que a palavra. Pode passar aí, né? E aí, para terminar, assim, falei que era o último texto, mas é o penúltimo, desculpa. Se você desprezar a pintura, que é só a imitação das coisas, das obras da natureza, você está desprezando a filosofia. Se a filosofia trata das coisas da natureza, diz Leonardo, e você despreza a pintura, você também está desprezando, né, a filosofia. Como eu falei, isso deu muito pano para manga, essas anotações do Leonardo que foram reunidas no Tratado da Pintura, porque alguns autores vão dizer assim: bom, Leonardo é um sujeito exótico, inventou o helicóptero, então ele fica falando essas coisas aí porque ele é meio, enfim, artista, né? Artista. Aí tem outros intérpretes que falam assim: não, mas ele não é filósofo, ele é um homem sem letras, ele não sabe ler latim, ele é pobre, é exótico. Deixa ele lá, enfim. E as pessoas tratam meio com uma certa condescendência, assim, né? O artista é sempre aquele sujeito que, enfim, né? Artista, né? Não tem aquele meme, ele é artista, tem que ficar elogiando ele, né? É artista. Agora, o que acontece, né? A gente, quando vai ler o texto do Benedetto Croce, de 1906, que ele está falando, é mais ou menos nessa linha que o Croce vai, assim, fala: bom, mas não entendia de filosofia, né? Enfim. Só que eu quis trazer para vocês uma outra interpretação possível e que está ligada a essa discussão filosófica do período. Porque tudo bem, como eu falei para vocês, na Florença de 1480, você tem as traduções do Platão. Por exemplo, o Leonardo Bruni, que foi um importante humanista de Florença, um pouco antes ele fez as traduções do Platão para o latim, fazendo com que mais pessoas conhecessem os textos de Platão. Porém, tem um outro grande autor chamado Aristóteles. Esta que é a interpretação que eu gostaria de trazer para os senhores filósofos hoje. Que Aristóteles, ele deixou também um mundo de textos. Esse mundo de textos chega ao Ocidente por várias cópias manuscritas, tem a história das edições, traduções e tudo mais. Mas tem um texto específico que tem uma história bastante conturbada, que é a Poética, o livro da Poética de Aristóteles. Alguém que já assistiu O Nome da Rosa? O filme O Nome da Rosa? Ou já leu o livro do Umberto Eco? Se vocês puderem ler Os Ingressantes, vocês vão gostar. É a história de uma abadia beneditina em que os monges, exatamente, olha ele aí, exatamente. É um livro maravilhoso, o filme também é maravilhoso, tá? É um filme bom que não deixa muito a dever ao livro, tá? Não é aquelas casos assim que o filme é ruim, não, o filme também é muito bom. O livro trata da história de uma série de assassinatos que vão acontecendo nessa abadia beneditina, né? Quem está com o livro já sabe, não vou dar spoiler, mas tem
problema que é a Poética de Aristóteles. É o manuscrito da Poética de Aristóteles. E a interpretação desse texto de Aristóteles. Nós sabemos que a poética chegou até nós só uma parte dela. Em 3 partes chegou uma parte. A parte que nós temos hoje é a parte em que Aristóteles fala da tragédia, do teatro trágico. Esse texto ele tem uma história toda misteriosa e conturbada. Então eu trouxe para vocês o códice mais antigo que temos no Ocidente, que a gente tem notícia, pelo menos, da Poética de Aristóteles. É um texto, é uma série de textos gregos provenientes de Bizâncio, esse volume. Não se sabe se do século X ou XI. Ele está na Biblioteca Nacional da França, está inteiro disponibilizado esse manuscrito para vocês na Gálica, portal Gálica, que é esse portal da Biblioteca Nacional da França, e ele é conhecido como Códice Parisinos Graecos, 1741. No caso da poética, a circulação desse texto é muito menor e muito mais truncada. Só que vai ser por volta dos anos 1480, 1490, justamente, que cópias da Poética de Aristóteles chegam em Florença e começam a ser lidas. Esse texto começa a ser lido e discutido e é muito citado e vai ser muito editado e vai ser muito comentado no século XVI, século XVII. Vai construir, assim, a gente tem uma grande construção de uma fortuna crítica da Poética de Aristóteles. E se a gente lê a Poética de Aristóteles e lê algumas anotações do senhor Leonardo, a gente percebe que o Leonardo ele está mais próximo de Aristóteles do que Platão. Entenderam o caso aqui? Embora a gente não tenha notícia e muito provavelmente Leonardo não teve acesso ao texto da Poética de Aristóteles, como Dante também não teve, mas ele pegou uma linha de raciocínio que é a linha de raciocínio do início da Poética de Aristóteles. A saber, Aristóteles diz no início da Poética que a tecné, ou o que foi traduzido para o latim como ars, que a gente entende como arte, as várias técnicas de escrever histórias ou cantar a música, o teatro, reproduzem, imitam, fazem referência, reconfiguram a natureza. Esse conceito Aristóteles chamou a mimesis. Mimesis em grego. Tudo isso que eu falei é mimesis. Imitação, reconstrução, reconfiguração, recriação da natureza. O que é isso? É a capacidade das obras de arte de fazerem referência ao mundo que vivemos, construir mundos paralelos, construir mundos que não existem, mas que têm uma verossimilhança, mas que têm uma lógica interna que permite a gente fazer a gente tem identificação com os personagens, tá? Vários casos aqui, né? Então você tem o caso de um menininho que catava lixo num planeta desértico chamado Tatooine. Ele descobre 2 robôs androides. Esses 2 robôs androides têm uma mensagem que ele tem que falar com o Ben Kenobi, que é um senhor lá. Aí ele tem que pegar uma nave, e essa nave leva ele lá para um lugar, e depois ele conhece um serzinho, tipo um sapinho, que fala tudo ao contrário, né? Tô falando de Star Wars, tá, gente? É uma história toda bizarra, exótica, que não faz sentido nenhum, que acontece no espaço, mas que tem uma lógica interna que faz com que você se identifique com Luke Skywalker. Vocês não vão dizer pra mim que vocês se identificam com Darth Vader, pelo amor de Deus, gente. Sempre tem. Sempre tem os que se identificam com Darth Vader. Estou dando um exemplo do Star Wars, mas Guerra dos Tronos, né? O que vocês gostam de assistir, gente? Netflix aí, não sei o que vocês estão assistindo. Hã? Vocês não assistem nada?
Star Wars, né? Não, qualquer novela, qualquer filme, ou eu vou dar outro exemplo, eu sempre dou esse exemplo dos meus alunos, eles comigo. O Aristóteles fala de poética. A música, para Aristóteles, é a arte mais mimética, não é a poesia, é a música para Aristóteles. Porque ele diz que a melodia faz você pensar no crush que te deu fora. Eu sempre brinco com meus alunos, você está no carro, aí você escuta aquela música do Wesley Safadão, começa a chorar. Parece que aquela música foi feita para você, né? Estou dando um exemplo aqui, hipotético. Mas o fato é o seguinte, essa questão de que você ouve a música e você lembra do fora que você levou, sei lá o que você passou, é a mimesis. Esse conceito é um conceito fascinante que está na poética de Aristóteles. E é como se o Leonardo ele sempre estivesse indo atrás dessa direção, sabe? Ele ouviu o galo cantar e está indo atrás dessa direção. Do conceito de mimesis. Pode falar. Mimesis, pode tem um livro muito bonito chamado Mimesis, a representação da realidade na literatura ocidental. Quem escreveu foi um autor chamado Erich Auerbach. Ele era filólogo, ele estudava a história das palavras. Ele era judeu-alemão e ele teve que fugir da Alemanha de Hitler. Ele escreveu esse livro para os seus alunos. Ele foi dar aula em Istambul, na Turquia. E ele é considerado o grande comentador de Dante, Erich Auerbach. Um grande amigo de um outro grande filósofo que vocês vão estudar aqui com certeza, que é Walter Benjamin. Mimesis, a representação da realidade na literatura ocidental. O nome dele é Auerbach. A-U-E-R-B-A-C-H. Erich Auerbach. Um livro lindíssimo. Ele vai começar do Homero e do Antigo Testamento. Ele vai falar sobre o conceito de mimesis, tá? Então, assim, para terminar aqui a nossa fala, quer dizer, o que é interessante para nós é a gente pensar que Leonardo está inserido num debate, ele tem uma posição diferente do Landini. Porém, essa posição do Leonardo, eu acredito, ela não pode ser entendida como um exotismo de artista ou uma ingenuidade de quem não sabe latim. Não é isso. É uma linha de raciocínio, é uma linha de pensamento que faz com que Leonardo chegue mais perto do outro grande filósofo da antiguidade, que é Aristóteles. Platão e Aristóteles nunca deixaram de ser Platão e Aristóteles. Essa é a questão. Essa Florença que o Leonardo vive é uma Florença que reverencia essas memórias, essas presenças. Mesmo que esses textos não estejam ali. Isso aqui é interessante, percebe? Eu acho que é fascinante isso na história da filosofia. Mesmo quando o texto não está, mesmo quando o livro não está, mesmo quando as pessoas não têm acesso à memória do filósofo, a memória do nome permanece. Então aqui vocês estão vendo é um pedacinho de uma das decorações, era uma das decorações da Catedral de Florença, foi feito pelo artista Luca della Robbia, que era um ceramista. Luca della Robbia, e aqui eu não estou falando isso para falar contra Luca della Robbia, enfim, mas ele viveu num tempo em que os artistas não iam uma linha de Platão e Aristóteles, é isso que eu quero dizer, mas Platão e Aristóteles são os patrões da filosofia. Eles estão ali na Catedral de Florença. O nome não se perdeu, a memória não se perdeu. Então, pode passar para a gente. Essa reverência, esse respeito, mesmo que você não tenha acesso ao texto, isso é lindíssimo na filosofia. Mesmo que você não saiba grego, mesmo que você não precisa saber alemão para respeitar Kant, você não precisa saber alemão, é isso, né? Falou de Hegel, gente, Hegel para ser o espírito, né? Desce
o Geist, o espírito. Você não precisa saber, eu não preciso saber, é uma palavra de alemão, e eu realmente não sei. Desculpa aí, os colegas da filosofia alemã. Para respeitar Hegel. Eu não preciso ler o autor no original. Agora, eu sei que tem gente que lê. Eu não preciso ler o autor, a primeira edição do autor. Eu tenho a edição aqui, que tem na minha biblioteca. Mas eu respeito. Isso é a base de todo debate intelectual. Vocês concordam comigo? Eu respeito. E não tem respeito maior que esse afresco do Rafael da Escola de Atenas. Esse afresco, essa pintura na parede, foi feita por Rafael, que é mais jovem que Leonardo e que foi um grande fã de Leonardo, assim, segue os passos do Leonardo onde pode. Na chamada Stanze della Signatura, no Vaticano, uma das salas lá que o Rafael fez a decoração, 1509, 1510, quer dizer, você está poucos anos antes dos manuscritos de Leonardo, a poética de Aristóteles já está firme ali, os textos de Platão já estão firmes ali, as pessoas já estão, inclusive, começando a fazer certas traduções para o vernáculo, para o italiano, né? A língua que as pessoas falam, enfim, a língua do Dante. E Rafael, então, faz essa grande homenagem aos pensadores da antiguidade. E há uma tradição muito antiga. É só olhar para... Nós temos aqui Platão e Aristóteles, né? O mais velho é Platão, o mais novo é Aristóteles. Quem vocês acham parecido com Platão? Existe essa discussão antiga, né? Que Rafael fez a grande homenagem ao colocar o velho Leonardo, só que como Platão, não como Aristóteles. É como se fosse uma ironia, né? Seria. Tem essa tradição, né? Pode ser que seja. Oi? Mas que, de qualquer forma, Leonardo foi um pensador. Leonardo foi uma pessoa que estava ligada ao conhecimento, estava discutindo as questões do conhecimento, a ciência, a cultura, e tudo mais. Então, espero que vocês tenham gostado. Pode falar. Essa pintura é do Rafael. A pintura do Rafael. E o Rafael, ele, tipo assim, embora tenha sido um grande fã do Leonardo, ele conviveu pessoalmente com o Leonardo? Parece que por um breve período de tempo, o colega de vocês perguntou se Rafael conheceu Leonardo. Sim, há indícios que por um breve período de tempo, Leonardo, Michelangelo e Rafael conviveram em Roma. Segundo Vasari, Leonardo e Rafael conviveram bem, Michelangelo não conviveu bem com ninguém. Mas isso é outra história que pode ser contada em outra ocasião. Se vocês me chamarem de novo, eu venho para falar de Michelangelo. Não. Nós temos algumas cartas de alguns artistas, nós temos Angelo Poliziano, que era um poeta florentino. A gente tem outros textos, sim, que falam dos artistas, tá? A gente tem um conjunto que, inclusive, foi digitalizado por uma professora chamada Paula Barocchi, que era professora de Pisa. Ela deixou uma fundação chamada Memofonte, em que ela coloca todos os textos do Renascimento. Então a gente tem outras fontes, tá? Pode perguntar. Boa noite, professor. Obrigado pela exposição. Uma questão que surgiu durante a sua fala mesmo, que no começo você apresentou uma passagem que diz que a ciência é do Leonardo, né? A ciência é um discurso mental cuja origem está nos primeiros princípios, não, nos últimos princípios, os últimos princípios, isso aí. E esses princípios não são objetos naturais. Logo na sequência você diz que ele defende a ciência, o ponto de partida da ciência é a observação, né? Então, como que fica assim?
É a grande briga Platão-Aristóteles. Bem-vindo ao curso de filosofia. Essa é uma das contradições, né, professores, do pensamento filosófico, que é: você tem as abstrações e você tem a observação da natureza. O que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? O que vem primeiro? E Leonardo, ele cai nessa contradição, sim. Mas essa contradição não é só dele, tá? Ela marca, por exemplo, alguns dos escritos do Galileu. Porque logo depois, o que eu estou falando aqui, gente, Leonardo, você vai ter na sequência, né, Giordano Bruno, Galileu, Galilei, e eles vão cair nessa questão, nessa discussão. O que vem primeiro? O conceito ou a observação? Exatamente. Como você coloca a pergunta, né? Vai ser a resposta de alguns pensadores. Né? Vocês estão olhando para mim, a gente está fascinado. Eu queria tirar uma foto da carinha. Vocês estão olhando. Ficou interessante, gente? Vocês gostaram? Valeu a pena? Alguém quer fazer as perguntas? Obrigado. Se alguém quiser fazer perguntas, vocês podem vir aqui, vocês fazem e ela responde. A gente pode fazer uma por uma ou de 3 por vez, como vocês acharem melhor. As perguntas foram acontecendo naturalmente ao longo da apresentação. Geralmente não é isso que acontece, a gente termina e depois elas começam, mas a gente deixou elas ocorrendo de forma mais orgânica. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Acabaram as perguntas? Vamos fazer esclarecimento? Mariana, por favor. Só uma pergunta de esclarecimento. Geralmente você já está cansada. Muito obrigada, Paulo. Eu não sei se consegui acompanhar a última parte da sua exposição em relação digamos, a como o pensamento aristotelico teria, de alguma maneira, estado presente, ou ser uma questão de cultural, assim como a filosofia, de um certo modo, vai impregnando a cultura, vai sendo incorporada popularmente, né? E se foi por esses caminhos que ele teria ficado mais próximo do aristotelismo que do platonismo ou neoplatonismo. Obrigada. Obrigada, professora. Existe uma hipótese, professora, que é o seguinte: Leonardo, ele teria, isso ele conheceu, os textos, por exemplo, do Alberti, Leon Batista Alberti, né, o arquiteto, a tratadística de arquitetura. E através dessa tratadística, uma discussão do aristotelismo compareceria, da lógica, enfim, do organon, sabe? Seria essa via da tratadística anterior florentina. Então tem essa questão da cultura, sim, que é uma outra hipótese, que você tem essa presença, como eu falei, em Florença, mas tem essa outra hipótese de uma via tratadística, que aí você, alguns conceitos e discussões do aristotelismo compareceriam. Existe uma discussão muito engraçada do ponto de vista do jeito que ela é colocada no próprio Dante, que é a diferença da comédia e da tragédia. E aí o Dante fala assim: bom, é comédia porque começa mal e termina bem. Se fosse tragédia, começaria bem e terminaria mal. Isso é uma coisa engraçada assim, mas que faz uma referência, ainda que longínqua, a uma certa discussão. E tem as citações pelos autores romanos também, né, professor? Tem uma outra via, né, que no caso de Florença, principalmente a política, a discussão do livro da política, né, compareceria também nos pensadores florentinos. Então, tem várias hipóteses aí de como que Leonardo teria chegado a algumas discussões do aristotelismo. Não tem uma hipótese só, não.
pode ser várias explicações. Não é que eu estou cansada, é que eu fiquei com medo de se cansarem vocês, né? De ficar falando. Obrigado pela palestra. Então, a sessão, o capítulo começa, na verdade, com uma questão, né? Se essa pintura é uma ciência ou não. E qual é a conclusão? É uma ciência, não? Isso é pergunta de filósofo. A pegadinha. Sexta-feira. Então, sim, para o Leonardo a pintura é uma ciência. Sim, a pintura é um conhecimento organizado. Porque a pintura trata das coisas da natureza. Ele sempre fica batendo nessa tecla. Que na verdade, aí que está a questão, né? Não é que ele está muito errado, não. Eu vou tentar explicar o que eu penso a respeito disso. A pintura é uma ciência. Pega a Santa Ceia. Vamos falar da Santa Ceia do próprio Leonardo. Você usa conhecimentos de geometria, de anatomia, de perspectiva, luz e sombra, a própria técnica do afresco, né, da pintura. Você tem que acessar vários conhecimentos organizados para poder fazer aquela representação. Que é uma representação de uma história por demais conhecida, porém muito difícil de contar. Que é a história que está no Evangelho de Marcos, da última noite que Jesus passou com os seus discípulos. Você pode representar o lava-pés, aquele momento que Jesus lava os pés dos discípulos. Você pode escolher a representação da instituição da Eucaristia, que é quando Jesus parte o pão. E você pode escolher, como Leonardo escolheu, que é uma coisa curiosa, né? O momento da revelação da traição, quando Jesus... Por que a gente sabe que é o momento da revelação da traição, né? Pegar lá a Santa Ceia? Porque os discípulos estão fazendo cara de assustados e tudo mais, né? Então eu diria, Leonardo, assim, através da pintura, a pintura é ciência porque só através de conhecimentos ordenados você consegue fazer o que eu fiz na Santa Ceia. E é uma história por demais conhecida, porém muito difícil de contar, porque é uma história ao mesmo tempo simples e terrível, que é a história de um mestre que foi traído por um dos discípulos. Eu não vou entrar aqui em questões de fé, estou falando da narrativa, da mecânica da narrativa, voltando na poética do Aristóteles. Na poética do Aristóteles faz análise em grego é quebra, né? Ele vai quebrando os elementos do Édipo Rei, do Sófocles. Diz o Aristóteles, que é maravilhosa essa explicação, todo mundo conhece a história do Édipo. No caso, todo mundo em Atenas, no século V a.C., os espectadores da peça conhecem bem a história de Édipo. É uma história cheia de buracos no roteiro. Diz Aristóteles, nunca ninguém percebeu que Édipo era parecido com Laio? Porque tem uma parte terrível. Alguém leu aqui o Édipo Rei do Sófocles? A peça? Tem uma parte da peça que a Jocasta fala assim, né, mais pro final: nossa, mas até que você parece com ele. Minha filha, você ficou casada com o sujeito. Tá dizendo, tem uma coisa do tempo engraçada, né? Porque tem hora que é 20 anos, tem hora que é 10 anos, e tem um monte de buraco. Mas, diz o Aristóteles, o Sófocles narra a peça tão bem que você não percebe os buracos de roteiro. Então, voltando aqui no caso da Santa Ceia do Leonardo, é uma história simples, eu não tenho tempo terrível de contar, mas ele consegue contar essa história de um jeito. A minha tia-avó acredita que a Santa Ceia de Leonardo é a foto do que aconteceu em Jerusalém no ano 33 depois de Cristo. Eu já briguei com a minha tia-avó, falei: não, tia, isso aqui não é a foto de Jesus e seus discípulos, isso aí é Leonardo ali, isso aí é fraude, é aquela coisa do Código da Vinci, do Dan Brown, né? Que é maravilhoso, e é assim, como Leonardo sabe de tudo. Jesus era casado com Maria Madalena, Leonardo sabia disso. É um silogismo aristotélico, né? Perfeito. Então, o que acontece, né? Para encerrar, a pintura, ela é assim, uma ciência, sim, então cheia de conhecimentos ordenados. Para você narrar uma história muito difícil, que todo mundo conhece, que é muito impactante essa história.
Tá aí o primeiro livro da Poética de Aristóteles. Tá aí a Poética de Aristóteles, é a história do Sófocles, do Édipo Rei. A história é cheia de buraco, mas o poeta sabe narrar tão bem que você não percebe os buracos da história. O artista, quando ele domina a técnica, a ciência do seu fazer, né, o Antônio Leonardo, ele consegue nos convencer do impossível, do que não existe. É isso. Não sei se eu respondi, professor, eu acho que respondi, né? É um mundo fascinante esse que vocês estão entrando. Parabéns aos ingressantes. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não, dado isso, eu queria agradecer muito mesmo a professora Paula pela maravilhosa exposição, pela apresentação. E, dado isso, então, se nos permitir, eu gostaria de encerrar aqui a aula inaugural da Filosofia do ano 2022. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Semana que vem as aulas começam, estejam todos aqui. A tutoria já começa, as aulas já começam, né? Então, muito bem, gente.